Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e agora estamos de volta, né? Eu passei aí mais de um mês, né? Pouco mais de um mês, um pouco parado aqui no projeto do YouTube, devido a algumas questões aí profissionais e tal. Foi um mês de muitas mudanças, mas bom, estamos agora de volta e eu vou dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre web scraping com Python, beleza? Então a gente já tá no nosso vídeo 2. Se você não conferiu o primeiro vídeo, vou deixar um card aqui em cima para você dar uma olhada, beleza? Para que você possa ver. A gente fez uma introdução basicamente à linguagem HTML, né? Que é uma linguagem fundamental para você conhecer, caso você queira fazer o web scraping utilizando Python, tá? Então a gente precisa conhecer as tags HTML para que a gente possa fazer ali escavar os dados, né? Digamos assim. Seria basicamente a ideia do web scraping, certo? Agora hoje a gente vai dar continuidade falando um pouquinho sobre protocolos HTTP. Por quê? Porque para que a gente possa fazer requisições, a gente vai basicamente acessar páginas da web utilizando Python. A gente já vai fazer isso nesse vídeo de hoje, beleza? Então a gente vai ver uma biblioteca chamada Requests do Python, que vai nos favorecer fazer esse tipo de coisa. Então a gente precisa conhecer um pouco do protocolo HTTP para a gente entender o que está acontecendo ali quando a gente faz requisições utilizando Python. Então, como você pode ver aqui nesse slide, né, o protocolo HTTP, a gente costuma ver ele em disciplinas da faculdade, como essa daqui de protocolos de interconexão de redes de computadores. Então, quando a gente fala de redes de computadores, né, a internet é uma rede de computadores. E aí a forma como as coisas são transferidas por meio dessa rede se dá por meio do protocolo HTTP, majoritariamente. É claro que existem outros protocolos, tá? Ele é só um dos tantos que existe ainda o SMTP, existem outros tantos, tá? Mas a gente vai focar somente nele porque por meio dele a gente consegue fazer requisições, por exemplo, do tipo GET, que é o que você faz quando você digita um link lá no seu navegador. Você digita com google.com, por exemplo, você está fazendo uma requisição HTTP do tipo GET. E a gente vai entender o que isso significa. Mas ó, o que é um protocolo, primeiramente? O protocolo nada mais é do que uma padronização do envio e recebimento de informações, beleza? Então, é uma forma aí que foi convencionada para as coisas acontecerem, tá? Então, na web existem diversos protocolos, como eu te disse, a exemplo do HTTP, que definem como as coisas devem acontecer, como elas devem funcionar. Até porque, se fosse uma coisa totalmente bagunçada, né, de uma forma diferente para cada um, seria muito complicado a gente conseguir entender qual seria o padrão das coisas e assim conseguir obter as informações que a gente deseja dentro da web, beleza? E aí, o HTTP especificamente é o Hypertext Transfer Protocol, ou seja, protocolo de transferências de hipertexto. Então, o que seria hipertexto, tá? Hipertexto basicamente é a questão dos links. A gente comentou sobre isso quando a gente falou do HTML, tá? Afinal de contas, lá no HTML a gente também tem esse H, né? Que é o hypertext, né? Hypertext. E aí, ele vai definir o HTTP, o modo como os sites são acessados na internet. E basicamente o modo é esse aqui que eu coloquei. Simplesmente requisição e resposta, beleza? Para a gente entender isso um pouco melhor, olha essa imagenzinha aqui. A gente tem o nosso laptop, o nosso computador, o nosso PC, enfim, ou até mesmo o nosso celular, beleza? Então, quando você tem lá no seu celular, você tem um browser, provavelmente, né? O Google Chrome ou o próprio navegador que já vem instalado por padrão no seu sistema operacional lá do computador enfim, do seu celular. E aí você entra nesse navegador, nesse browser e digita um link, como eu falei, como por exemplo google.com ou até o alisonsilva.com, beleza? E aí quando você digita esse link lá naquela barrinha lá do link, você está fazendo uma requisição, como eu comentei anteriormente, já adiantando, do tipo GET. Então, ele vai resolver aquela URL, vai procurar qual é o endereço IP, como a gente costuma chamar, tá? Nessa área aqui de protocolos de interconexão de redes de computadores, e vai procurar qual é o computador que está dentro da rede de computadores que tem aquela página do google.com ou do alisonsilva.com. E aí, quando ele acha esse computador, que a gente chama de servidor, lá dentro do servidor vai ter justamente dizendo, ó, peraí, qual é o endereço IP? É esse aqui? Ah, beleza, então a página web que você quer é essa daqui. E aí ele devolve isso para você. E é isso que a gente chama de resposta. Então, basicamente, você faz uma requisição, essa requisição vai te retornar uma resposta, que é a tua página da web, beleza? Por exemplo, pode ser diversas outras coisas aí. Mas enfim, para a gente não perder muito tempo, já adiantando aqui, as respostas das requisições, elas são strings padronizadas. Então, a gente tá focando tanto na requisição quanto na resposta. Mas a requisição, o Python vai se encarregar de fazer isso, tá? A gente vai fazer requisições aí de uma forma bem simples, utilizando a biblioteca do Python.
Agora, a gente precisa entender como é que a resposta vai vir até a nós, tá? Porque, afinal de contas, a gente precisa saber como a gente vai lidar com aquela resposta, não é verdade? Então, essa resposta vem para a gente em forma de strings padronizadas, e ela é composta basicamente por três campos. O código de status, a gente vai conseguir obter isso por meio dessa biblioteca que eu mencionei para vocês. O cabeçalho, onde vai ter basicamente as principais informações a respeito do servidor, do cara que enviou aquelas informações para a gente, e o conteúdo, onde vai ter basicamente, de fato, a tua página HTML. Todo o conteúdo HTML vai estar dentro dessa resposta, beleza? Então, esse conteúdo aqui é o que interessa para a gente. Se a gente quer fazer um web scraping, se a gente quer fazer ali enfim, mineração de dados, digamos assim, dentro daquela página, a gente precisa escarvar justamente esse conteúdo, a gente precisa ver o que é que tem aqui dentro desse content, beleza? E é justamente isso que a gente vai fazer. Então, como eu comentei para vocês, um dos métodos HTTP que a gente tem, não é o único, né, mas a gente tem esse aqui como sendo o mais importante, que vai ser mais importante para a gente, inclusive, que é o método GET, que solicita um recurso para o servidor, ou seja, uma página da web, por exemplo, tá? É o que a gente mais usa, como eu dei o exemplo do browser, né, do navegador, quando você entra e digita um link, aquilo ali é uma requisição do tipo GET. Mas existem outros tipos de métodos HTTP, como o POST, por exemplo, quando você envia uma ou mais informações para o teu servidor. Por exemplo, quando você entra numa página da web que tem um login, por exemplo, então você digita lá seu e-mail, a sua senha, aquelas credenciais elas são enviadas para o servidor para que o servidor possa verificar se você de fato é aquela pessoa, se está tudo ok com as suas credenciais, e isso se dá por meio de um método POST. Então, quando você clica ali para submeter aquele formulário com e-mail e senha, você está fazendo uma requisição do tipo POST, beleza? Então, bom, é só para você entender e contextualizar aí, existem vários outros, eu deixei até um link aqui. Todo esse material você pode conferir lá no meu GitHub, eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Mas o fato é que existem vários outros métodos, mas a gente só vai focar no GET, porque é ele que realmente vai interessar para a gente aqui, beleza? Bom, e aí vamos lá. Existem os códigos de status, como eu mencionei para vocês, certo? Então, esses códigos de status eles são importantes porque por meio deles a gente consegue saber se a nossa requisição foi ok ou não. Ocorreu algum erro de repente na nossa requisição. Então vamos lá. Quais são os tipos de códigos de status que a gente tem? A gente tem os códigos de 5 famílias basicamente. Família 1XX, esse X e X são dois outros dígitos que vão aparecer. Tá? Então pode ser 100, 101, por exemplo, 102 e assim vai. Tá? Então esse 1XX, né, da família 1, ou seja, quando inicia com o código de status, é um código informativo. Então, resposta sem conteúdo, contendo apenas informação sobre a comunicação, como se deu a comunicação. O que realmente a gente vai estar interessado é naquele que começa com o número 2, porque quando ele começa com o número 2 é da família de sucesso. Então, a mensagem chegou ao servidor e era válida, beleza? Outra que pode acontecer é o status 300, ou da família 300, né, que é o redirecionamento. Então, você acessa uma página e ela te manda para outra página. Então, o recurso buscado está em outro servidor. O 4 é o que a gente não quer que aconteça, né? Na verdade, a gente não quer que aconteça nem o 4, nem o 5, principalmente, tá? De um modo geral, os erros que vão acontecer vão ser esses dois aqui, que é um erro de cliente, ou seja, a requisição possui algum erro. Às vezes você digitou uma URL errada, você já deve ter feito isso em algum site, ou algum site que tem um link lá no Google, mas quando você acessa ele diz, olha, não encontrei essa página, então o erro 404 é muito comum, né? Então é um erro da família 400, é um erro do cliente. E tem erro do servidor também, às vezes o servidor está indisponível, o banco de dados não consegue ser acessado, e aí ele vai retornar um erro 500 para você. O servidor não pode atender a sua requisição naquele momento, beleza? Então, alguns exemplos eu trouxe aqui nesse outro slide, só para você, sabe, realmente perceber e entender um pouco melhor disso. O erro 102, por exemplo, que é o processing, o servidor ainda está processando a requisição e por hora não tem conteúdo a enviar. A gente tem o status 200, que é o status ok, tá? Tudo ocorreu exatamente como planejado, a requisição estava ok, o servidor respondeu adequadamente. Então, isso aqui é o que a gente espera que aconteça. Quando você acessar uma página da web para obter os dados usando Python, a ideia é que o código de status que retorne quando você use a linha de código que a gente vai ver daqui a pouco, é esse código de status aqui, o código de status 200, beleza? O 301, Moved Permanently, tá? Que é o recurso buscado mudou permanentemente de endereço. O 404, como eu já mencionei, né? O Not Found, o recurso buscado não existe. E a gente tem também o 503, que é o erro no servidor, né?
servidor, serviço indisponível, o servidor não é capaz de atender a solicitação no momento, por exemplo, por estar sobrecarregado ou em manutenção. Os sites em manutenção, de um modo geral, apresentam esse tipo de erro aqui, tá? Bom, pessoal, então basicamente é isso. Vamos então para o código, vamos lá para o Visual Studio Code para a gente ver como se dão as requisições utilizando o Python, beleza? Então, só para lembrar para você, a ideia aqui é a seguinte, tá? Todo esse material está disponível no GitHub, então você pode acessar tanto da primeira aula, que já está lá, como da segunda aula, que também já vai estar quando você estiver acompanhando esse vídeo, beleza? Então vamos lá, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa primeiro instalar uma biblioteca, tá? Caso ela não esteja instalada aí no seu computador, que é uma bibliotecazinha chamada Requests. Então, você vai abrir lá o seu CMD, se você está utilizando o pip ou Anaconda, tá? E aí você vai lá e digita pip install requests, beleza? No meu caso aqui, como eu estou no Linux, eu vou precisar digitar pip3, certo? Então, ó, eu vou digitar pip3, mas se você tiver no Windows, digita só pip mesmo, já vai resolver. Se você estiver utilizando o Anaconda, e aí você estiver utilizando aqueles comandozinhos de conda, né? Então você vai fazer conda install requests. Você viu aqui que no meu caso, essa biblioteca já está instalada, e aí ele emitiu essa informação aqui para mim. Então, já está tudo ok, beleza? Posso voltar lá para o meu Visual Studio Code e agora eu vou importar essa biblioteca aqui, esse módulo. Então, import requests. Veja que ele já sugeriu ali para mim, beleza? Primeira coisa é importar um método. Agora, o módulo no caso, né? Agora a gente vai utilizar um método que está dentro desse módulo. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer, basicamente, utilizando esse módulo requests, que é requisição, né? Eu vou fazer uma requisição do tipo get, tá? Então eu vou utilizar o método get do HTTP que a gente acabou de ver, por meio desse módulo aqui do Python. E aí eu vou dizer que, ó, eu vou fazer aqui requests para ficar até mais claro, ponto .get. Então veja que o Visual Studio Code já sugeriu aqui pra gente, beleza? E aqui ele diz para mim, ó, você precisa passar o URL que você deseja acessar, beleza? Então qual é o URL que a gente vai acessar? No meu caso aqui eu vou colocar https://www.alisonsilva.com, tá? Então eu vou colocar o link do meu site. Então, se você quiser acessar outro site, beleza. Entra lá no navegador, digita o link do site, ou acessa o site, vai lá em cima, copia o link e joga do jeito que você copiou, joga ele aqui, beleza? Ele pode aparecer com HTTP, com HTTPS, enfim. Do jeito que você copiar e colar aqui, deixa do jeito que tiver, que vai funcionar, beleza? Então, desse jeito aqui, eu estou fazendo uma requisição do tipo GET, ou seja, a mesma coisa que eu estou fazendo lá no navegador digitando alisonsilva.com, eu estou fazendo aqui, tá? Então é a mesma coisa, só que eu estou fazendo por meio do Python. Olha que massa, olha que legal isso aqui. Então o que a gente vai fazer? Como isso aqui é uma requisição do tipo GET, ela vai retornar o quê? Uma resposta. Lembra daquele diagramazinho? Ó? Eu tenho aqui uma requisição, essa requisição retorna uma resposta para mim. Então, beleza, o que é que eu vou fazer? Atribuir essa resposta a uma variável aqui do Python. Então, ó, vou chamar de response, ou resposta, como você preferir, beleza? Então essa resposta, essa variável response, vai receber a resposta do request que eu estou fazendo, da requisição, beleza? E aí vamos lá, o que é que eu vou fazer logo de cara aqui? Eu vou pedir para ele imprimir response, ponto, e aí, olha só, dentro dessa resposta que a gente vai obter, existem alguns atributos, tá? Que estão associados. Quais são esses atributos? Olha que legal, se você voltar aqui, você vai lembrar que eu comentei que essa resposta ela é uma string padronizada, ou seja, ela vai ter um código de status, vai ter um cabeçalho e vai ter um conteúdo. Então tudo isso está dentro daquela variável lá do Python. Então, olha que legal. A gente pode vir aqui e colocar status code, veja que o Visual Studio Code já sugeriu para a gente. Então dentro dessa status code a gente vai ter o código de status referente à requisição que a gente fez. Então, se deu tudo ok, a ideia é que apareça 200 ou algum código da família 200, beleza? Vamos ver então se isso vai acontecer. Como eu estou no Visual Studio Code, eu posso executar utilizando a extensão do Code Runner, já tem vídeo aqui no canal comentando sobre ela, tá? Então eu vou simplesmente apertar aqui o Ctrl Alt N, ele executa e olha que legal, apareceu o código de status aqui embaixo. Então o código de status é 200, o que significa que deu tudo certo. Se você lembra aí direitinho, ó. Então, ó, código 200, sucesso, quer dizer que ele conseguiu acessar o meu site, beleza? A pergunta é, e o cabeçalho e o conteúdo, como é que eu obtenho? Beleza, então ó, só para a gente entender isso aqui um pouco melhor, ficar mais explicado aqui, então ó, status code, certo? Que é o código de status, e aqui eu vou colocar print, e aí eu vou colocar agora o cabeçalho, beleza?
para imprimir o cabeçalho, como é que você faz? Eu até vou colocar ele assim, header. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui umas setinhas para baixo. Consigo aqui, ó. Então, esse aqui vai ser o nosso cabeçalho, beleza? E aí eu vou vir aqui e imprimir o quê? O response, que é a minha resposta, ponto headers. Veja, existe também um métodozinho aqui, na verdade um atributo chamado headers, que traz todo o cabeçalho da requisição. Então, além de ele estar imprimindo agora o código de status, eu também estou imprimindo, vou até aumentar aqui, ó, o header. Veja que o header vem para a gente no formato dicionário do Python, olha que legal. Então a gente tem aqui a data da minha requisição, ó, 4 de outubro de 2020, às 10h30 no GMT, né? No horário aí do Greenwich Meridian Time, né? A gente tem um servidor que está sendo utilizado lá no meu site, que é um servidor do tipo Apache, beleza? Você tem o Content Type, que é do tipo HTML, é o TF8, o Content Length, ou seja, tem vários atributos aqui que talvez você não entenda logo de cara se você nunca estudou a parte de protocolos de interconexão de redes de computadores, mas enfim, isso não vem muito ao caso, é só para você ver que ele traz algumas informações sobre o servidor que está hospedando lá o meu site, beleza? Tá, então vamos lá, a gente já imprimiu o código de status, já imprimimos o cabeçalho, a única coisa que está faltando é o quê? O conteúdo, beleza? Então eu vou dar um /n aqui e vou colocar content, que é o conteúdo, beleza? Da mesma forma que eu fiz antes, eu vou colocar aquelas setinhas aqui, só para indicar, beleza? E aí aqui embaixo eu vou dar um print, e aí você já deve imaginar, né? Se eu coloquei content ali, response.content vai retornar para a gente o conteúdo da nossa resposta, certo? E aí eu posso executar aqui, e olha que fantástico. Isso aqui, pessoal, bom, a gente vai basicamente terminar por aqui, beleza? Porque isso aqui vai ser a base para o nosso próximo vídeo. Veja que quando eu coloco para ele imprimir o conteúdo, ele retorna para a gente toda a página HTML do meu site. Então, todo o conteúdo HTML lá do meu site está aqui agora. Eu consegui obter isso utilizando Python. Olha que interessante. Então, por meio disso aqui, eu consigo acessar as informações que estão lá na minha página, beleza? Então, basicamente, qual seria a ideia aqui? Olha só, eu abri aqui a minha página, como você pode ver, isso aqui é a parte visual, né? A parte arrumadinha, o meu site está com os estilos CSS e tudo mais, mas se eu quiser ver o conteúdo HTML de qualquer página da web, eu aperto Ctrl U e ele abre para mim, olha só, todo o conteúdo HTML da página. Todo esse conteúdo que você está vendo aqui, veja que tem todas aquelas divs que eu mostrei na aula anterior, no vídeo anterior, né? H2, que é o cabeçalho, ó. Então tem aqui dizendo, ó, técnica em eletrônica, beleza? Então tem todas as informações da minha formação, por exemplo. Então tudo isso, pessoal, a gente conseguiu obter lá no nosso VS Code, lá no Python, beleza? Então, ó, tudo aquilo lá tá aqui dentro desse content. Então por que isso é importante? Porque a partir do próximo vídeo a gente vai ver um outro módulo do Python que vai nos permitir procurar informações dentro dessa página. Então eu vou conseguir extrair dados de páginas da internet utilizando esse módulo requests que a gente viu hoje e também o outro módulo que a gente vai ver no próximo vídeo, beleza? Então espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos dessa série e os próximos vídeos aqui do canal, beleza? Então um abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!